Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Olha quem está aqui com a gente hoje, meu cachorrinho Chorão. Nosso primeiro programa aqui no nosso estúdio do Jefa, né? Semana passada a gente fez lá no Centro Espírita. Então, começando, né, esse novo ano de 2025. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam no ano passado, que acompanharam os programas especiais de Natal e final de ano do Evangelho no Jefa. E o Chorãozinho está aqui comigo para fazer o programa de hoje. Então vamos fazer a nossa prece de abertura para harmonizar o nosso ambiente, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam conosco em mais esta noite e mais este Evangelho no Jefa, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, para que seja um programa de muita luz e de muita paz para todos nós. Que possamos compreender as lições da noite de hoje e da melhor maneira possível colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o Chorãozinho deu uma descida aqui, né? Cansou de ficar aqui no colo. Mas vamos ler então a nossa leitura de hoje, né? Fazer a leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós paramos lá no ano passado, no programa do dia 18 de dezembro. Paramos no item 18, no capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos. Aí nós tivemos os programas especiais, né, do dia 25 com o padre Paulo César Rosa, do dia 1º com a Celina Sobral. Então, dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o mal e o remédio, uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra, por acaso, é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não bradou que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes aqui viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai para o céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconheceis, então, o poder de vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e coroar os vossos dias de satisfação e de alegria? Não reconhecereis seu amor, senão quando Ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e alvura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo e que, chegado ao último grau de abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, disse a Deus: Senhor, eu conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por teres querido testar o seu servidor. Até quando vossos olhares só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossas almas desejarão lançar-se além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesseis que chorar e sofrer toda uma vida, o que significaria isto em comparação à eternidade de glória reservada àquele que terá vencido a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, que mais sofreis, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando vagueáveis pelo espaço, escolhestes a vossa prova, certos de serdes bastante forte para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que haveis pedido a riqueza e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que haveis pedido para lutar de corpo e alma contra os males moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, por ocasião da morte, ela libertaria uma alma resplandecente, de alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, oferecer àqueles que estão sofrendo de cruéis obsessões e de males pungentes? Apenas um é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no ápice de vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz cantar em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé
É o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, ante os quais se apagam os dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual é o remédio necessário para a cura de tal úlcera ou de tal dor, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e que aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, pois recebe de imediato as lancinantes angústias da aflição. O Senhor marcou todos aqueles que nele creem. O Cristo vos disse que com a sua fé se transportaria montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por sustentáculo será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do corpo que, enquanto este estiver em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas estejam alegres, pois serão atendidas por Deus. Acho que a gente até comentou já algo nesse sentido em outros programas, sobre termos fé, resignação, e muitas pessoas às vezes confundem, né? Você ter resignação com você ser conformado. O Espiritismo não nos ensina a sermos pessoas conformadas, né? Ou seja, eu estou sofrendo, então eu preciso sofrer até o fim da minha vida. Não é isso. Nós temos que ter a consciência, e isso o Espiritismo nos traz muito claramente, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós vivemos num mundo onde as alegrias, muitas vezes terrenas, elas são superficiais. Da mesma forma que as tristezas são passageiras. Então, o que nós precisamos, na verdade, e isso ensina muito esse texto aqui, é reforçarmos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus. Temos a plena consciência de que se algo não tão bom acontece em nossas vidas, não é porque Deus quis, não é porque senão Deus seria um pai vingativo. E a gente ouve muito isso, às vezes até no meio espírita, puxa, você está passando por isso é porque Deus quis. Não, Deus não quer que nenhuma de suas criaturas, nenhum de seus filhos sofra, e sofra em vão. Se nós passamos por momentos difíceis, é porque em algum momento da nossa trajetória nós não fizemos a lição de casa. Em algum momento da nossa trajetória a gente pisou na bola, a gente fez alguma coisa equivocada e que estamos hoje colhendo, muitas vezes, frutos de sementeiras equivocadas no passado. Então, o que nós precisamos agora, nesse momento em que o Espiritismo nos traz esse esclarecimento, é saber que nós passamos sim por momentos difíceis, passamos sim por situações não muito agradáveis, mas que Deus está no comando de tudo. E que nós não podemos perder a fé, jamais, em nenhum momento. A gente está começando agora, né, um novo ano, um novo ciclo, né, nessas primeiras semanas do ano. Então as nossas esperanças muitas vezes estão mais renovadas nessa época, o que é algo muito bom. Então que a gente aproveite esse momento, né, que aqueles planejamentos, né, de ano novo ainda estão frescos na nossa memória, e que a gente entenda que, puxa, eu estou passando hoje por um momento difícil, e ele vai passar. E ele vai passar porque eu tenho fé em Deus, porque eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé de que tudo isso é momentâneo. Que essas dificuldades pelas quais hoje estou enfrentando, e que muitas vezes é difícil, é uma dor difícil, é uma situação difícil, mas ela vai passar. Quando a gente tem, por exemplo, né, um outro exemplo que às vezes as pessoas também se equivocam, né, em relação aos espíritas, né, em relação à morte. Puxa, morreu um parente, morreu um amigo, morreu um animalzinho, né, a gente precisa ser conformado com a situação? Não, a gente não vai ser conformado com a situação porque a gente não tem como se conformar com a perda de um ente querido, seja ele um ser humano ou seja um animalzinho. Mas a gente precisa ter a fé em Deus, a gente precisa ter a fé em Jesus, que o momento daquele irmão, o momento daquela criatura, infelizmente, para nós aqui na Terra, infelizmente acabou. Mas nós não vamos deixar de encontrar aquele ser, encontrar aquele parente, aquele amigo, aquele animalzinho, quando voltarmos ao plano espiritual,
quando tivermos novas oportunidades reencarnatórias. Estamos sim separados momentaneamente. É um mal, talvez aos nossos olhos materiais, mas o grande remédio que nós temos é que nós vamos nos encontrar. E isso o Espiritismo vem nos ensinar de uma forma muito clara, que os laços não se rompem, os laços afetivos eles não se rompem. Estão momentaneamente, talvez, desconectados, materialmente falando, porque espiritualmente nós sempre estamos conectados com aqueles que estão do outro lado da vida. Nós sempre estamos ligados pelo coração com aqueles que amamos. Esse remédio que é o Espiritismo, ele é um remédio fantástico para aliviar essas dores, aliviar esse mal que está nos acometendo nesse momento, porque é uma dor terrível da separação. Só quem passou por isso sabe como é. Nesse final de 2024, aliás, no ano todo, né, de 2024, eu tive algumas perdas, pessoas queridas, amigos queridos, pessoas muito próximas. Tive a perda de uma cachorrinha minha, a Nina, e que foi muito difícil, porque assim, foi muito de repente, foi muito rápido, e aquilo, sabe, choca às vezes. Você fica pensando, puxa, mas como assim, né? Já foi. E você fica com aquela sensação de impotência, de que, puxa, será que poderia ter feito algo? Aquele amigo, aquele parente que às vezes se foi, puxa, será que eu não poderia ter, em algum momento, falado mais com aquela pessoa? Então que a gente aproveite todas as oportunidades que nós temos, porque as separações, elas acontecem. Quem está aqui na matéria, certamente já, entre aspas, perdeu alguém, e ainda vai perder, ou se nós estamos aqui, a gente pode voltar para o outro lado também, e aí? E vamos deixar aqui pessoas que vão sentir saudades da gente? Com certeza. Então que esses laços não se rompam, que a gente tenha essa certeza de que o grande remédio para as nossas almas, o grande remédio para curar as nossas feridas, são os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus foi o médico das almas, e ele não quer que nenhum de seus irmãos sofram desnecessariamente. E o Espiritismo vem nos trazer, de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, os ensinamentos de Jesus. Que nós aproveitemos tudo isso. Que nós aproveitemos essa lição do mal e o remédio, trazida por Santo Agostinho, e que a gente, de alguma forma, coloque em prática essas lições, coloque em prática tudo isso que aprendemos aqui, que estão aí nesse texto tão singelo, mas de uma profundidade tão grande. Bom, a gente vai fazer agora as vibrações pelos nossos irmãos animais. O Chorão voltou aqui para ficar comigo, então vamos juntos fazer as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho
e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta noite, em mais este programa Evangelho no Jefa. Chorãozinho agradece a audiência de todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!